Revelado: a incrível transformação do milionário cego após encontro surpreendente com uma jovem. Carlos sempre foi aplaudido como um ícone da tecnologia brasileira. Aos 40 anos, sua vida era uma festa constante entre empresários e influenciadores, repleta de glamour e conquistas. Mas tudo mudou em um instante trágico. Um acidente terrível o deixou cego, mergulhando-o em um abismo de solidão e desesperança. Seu luxuoso apartamento em São Paulo, antes vibrante, agora parecia um mausoléu, ecoando suas inseguranças a cada passo que ele dava. As mensagens de apoio da família, com certeza cheias de amor e carinho, se tornaram apenas notificações ignoradas no seu telefone. Ele estava preso em um labirinto de escuridão, onde a única iluminação que lhe restava eram as memórias do que havia perdido. As paredes da casa eram testemunhas de sua dor silenciosa. Os objetos que um dia trouxeram alegria agora pareciam se tornar fantasmas. Ele caminhava lentamente, as mãos trêmulas tocando a mesa de vidro que refletia o que poderia ter sido uma vida iluminada. Em um momento de clareza, Carlos sentiu como a cegueira era muito mais do que uma limitação física. Era uma prisão de onde ele não queria sair. Foi então que a vida lhe deu um empurrão inesperado. Durante uma atividade de inclusão social promovida por sua empresa, ele conheceu Ana, uma jovem cuidadora de um abrigo para deficientes visuais. Ela chegou com energia contagiante, uma risada que parecia emitir luz mesmo na escuridão que Carlos carregava. Ana trouxe consigo histórias de superação, lutas diárias que faziam seu coração acelerar e seus olhos, agora famintos por vida, se encherem de lágrimas. Aos poucos, aquela amizade improvável começou a florescer, quebrando as paredes que ele erguera ao seu redor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em um evento onde Ana deveria receber reconhecimento por seu trabalho, Carlos presenciou o inesperado. Um membro da comunidade atacando Ana com preconceitos, duvidando da capacidade dela por ser deficiente. A indignação borbulhou dentro dele, enquanto ele escutava as palavras cruéis que feriam uma pessoa tão cheia de propósito. Naquele instante, Carlos percebeu que sua cegueira ia além de sua condição física. Ele havia ignorado as injustiças que cercavam o mundo. Decidido a não permanecer inerte, ele decidiu lutar. As memórias da família o atormentavam, mas havia um novo impulso dentro de si. Carlos queria mostrar a Ana e a si mesmo que, mesmo nas sombras, é possível encontrar a luz. A unidade dele se tornava mais forte, e a oportuna reconciliação com sua família se tornava uma possibilidade. Mas quando uma mensagem misteriosa em seu escritório levanta novas questões sobre seu passado, Carlos se vê em tia com a esperança, e ele estava mais perto de descobrir seu verdadeiro propósito. Carlos nunca imaginou que uma simples mensagem poderia abalar tanto seu mundo. Sentado à mesa do escritório, ele acariciava o papel amarelado que trazia secamente as palavras que mudariam tudo. Uma convocação para uma reunião com antigos sócios, um aviso de que um segredo sobre seu passado estava prestes a ser revelado. O coração dele disparou. Como se a escuridão ao seu redor estivesse se tornando mais densa, ele sentiu uma pressão no peito. O que poderia ser tão urgente? Ana, ao perceber sua inquietação, aproximou-se. Sua presença, sempre vibrante, agora parecia uma âncora em meio ao turbilhão que se formava na mente de Carlos. — Está tudo bem? O que aconteceu? Ela perguntou, com a voz suave que sempre acalmava suas tempestades internas. Carlos hesitou, mas a conexão que construíram o impulsionou a se abrir. Ele contou sobre a mensagem, as memórias que insistiam em voltar à superfície e o marcado sentimento de que o passado o perseguia como uma sombra. Às vezes, enfrentar o que nos assombra é a única maneira de encontrar paz, disse Ana, firmando-se ao seu lado, como uma luz iluminando o caminho a seguir. E ali, cercados pelas paredes que pareciam presas, Carlos decidiu que era hora de encarar sua verdade. Ele precisava entender o que havia acontecido antes de sua vida se transformar em um pesadelo, mesmo que isso significasse reviver momentos difíceis. Então os dias seguintes foram preenchidos por um turbilhão de emoções. Carlos começou a revirar seus antigos contatos e documentos, conversando com aqueles que podiam oferecer respostas.
A cada revelação, uma nova camada de seu passado surgia. Segredos familiares, desilusões e escolhas erradas pareciam formigar como cicatrizes em sua alma. Mas sempre havia Ana, apoiando-o nas pequenas vitórias e nas derrotas. Ela o encorajava a buscar a verdade, mesmo quando isso parecia sombreamento. Durante uma dessas conversas, Carlos descobriu uma conexão direta com um de seus ex-sócios. Era alguém que tinha se afastado de seus negócios sem explicação, mas que agora tinha uma dívida de gratidão a saldar. Os sentimentos de perda e traição que ele guardaram foram se dissolvendo aos poucos, mas novos dilemas surgiam em seu coração. Devia mesmo buscar essa reunião? Ele teria coragem para enfrentar o que o esperava lá? Um misto de nervosismo e determinação o dominava. O dia da reunião se aproximava, e em seu interior, Carlos lutava para balancear a espera com a ansiedade crescente. Era um salto no desconhecido, mas a presença reconfortante de Ana lhe dava a coragem que ele tanto precisava. Na véspera do encontro, ele se permitiu sonhar, e pela primeira vez em muito tempo, visualizou um futuro onde a liberdade, em vez do medo, guiava as suas ações. Mas ao entrar na sala de reuniões, o ar ao redor parecia pesado. Ele sabia que a verdade que tanto buscara estava prestes a ser revelada, e com ela a possibilidade de um futuro resplandecente ou a frustração de um passado que ainda pesava. E no instante em que olhou nos olhos daquele ex-sócio, um arrepio percorreu sua espinha. O que ele descobriria ali mudaria completamente o rumo da sua vida. Carlos respirou fundo, pronto para o que vinha a seguir. Mas o que exatamente ele encontrou poderia ser mais devastador do que ele imaginava. O ambiente na sala de reuniões era tenso. Carlos sentiu o peso de todos os olhares voltados para ele. O ex-sócio, Ricardo, estava ali, com uma expressão séria e um ar de quem carregava um mundo nas costas. Carlos trocou olhares nervosos com Ana do outro lado da mesa. Ela lhe enviou um sorriso encorajador, mas a incerteza dava espaço à inquietação em seu interior. Carlos, Ricardo começou, a voz profunda e carregada. Não esperava que chegasse até aqui. É hora de falarmos sobre o que aconteceu. Carlos sentiu o coração acelerar. Sua mente se encheu de lembranças, as risadas, as conquistas, mas também as traições que o levaram ao fundo do poço. Ele não sabia por onde começar, mas sabia que precisava ouvir o que Ricardo tinha a dizer. Sei que você se afastou de mim por muito tempo por causa das minhas escolhas, continuou Ricardo, com uma leve hesitação. E eu entendo isso, mas há algo que você precisa saber, algo que pode mudar tudo. Os outros sócios se agitaram nas cadeiras, compenetrados na cena que se desenvolvia diante deles. Carlos ajudou-se a focar, tentando ignorar o ambiente carregado, a antecipação de todos os rostos expectantes. O que você tem a dizer? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Ricardo respirou fundo. Um investimento que fizemos anos atrás, algo que estava escondido sobre um manto de sigilo, implicou em decisões erradas. Mas a verdade é que dentro de tudo isso há uma oportunidade, uma maneira de redimir o que foi perdido. Carlos franziu a testa, lutando contra a confusão. O que você quer dizer? O que você escondeu de mim? Meu pai, Carlos, ele tinha interesses em negócios que afetaram diretamente a nossa empresa. Ele me pediu para manter isso em segredo, para proteger você e a família. Mas agora sei que essa escolha foi um erro. O que posso oferecer é uma chance de começarmos de novo. Para todos. A sala ficou em silêncio. Carlos sentiu uma onda de emoções misturadas. A traição, a dor e ao mesmo tempo uma luz tênue de esperança. O que aconteceu com seu pai? O que estava enterrado? Por que você não me contou isso antes? Carlos gritou, sentindo o calor subir em sua face. Você poderia ter me parado antes mesmo de eu me afastar. Eu não sabia como, Carlos. Era complicado e eu precisava de tempo, respondeu Ricardo, com um apelo genuíno em sua voz. Nesse momento, Ana se adiantou. Carlos, pode ser que isso seja o que você estava procurando, uma salvação, ou pelo menos um caminho para a reparação. E se for verdade, vamos descobrir juntos. A determinação no olhar de Ana fez Carlos se sentir mais firme, mas ainda assim havia um monte de perguntas borbulhando em sua mente. Ele hesitou, sentindo o peso do passado e a promessa de um futuro incerto. Eu preciso saber tudo, decidiu Carlos, firme em sua voz.
Quero saber o que aconteceu, sob qualquer custo. Não posso mais viver com isso me consumindo. Ricardo assentiu, o semblante de quem estava pronto para se abrir completamente. Enquanto ele começava a contar histórias que Carlos havia enterrado em suas memórias, uma nova tensão se formou no ar. E enquanto se desenrolava a narrativa, Carlos percebia que o que estava por vir não era apenas uma revelação sobre seu passado, mas o prenúncio de mudanças que poderiam abalar sua vida mais uma vez. Porém, ao lado de Ana, Carlos estava decidido. O que mais ele descobriria nessa jornada? E será que, ao desvendar essas camadas de mistério, ele finalmente teria a chance de perdoar? A resposta poderia ser a chave para o seu futuro. Carlos percebeu que todos ali estavam tão imersos na expectativa que até o som da batida do relógio parecia ensurdecedor. Aquela sala de reuniões que antes só lhe trazia lembranças de vitórias, agora estava repleta de incertezas. Ele tinha que saber a verdade. A sinceridade no rosto de Ricardo lhe fazia brotar uma curiosidade que mal sabia que existia. Vamos lá, Ricardo. O que mais você tem a me contar? Estou ouvindo. A voz de Carlos tremia, mas ele fez questão de soar firme. Ricardo limpou a garganta. Para entender, precisamos voltar alguns anos. Meu pai se envolveu em um projeto que tinha interesses na nossa concorrente. Esse projeto era algo que ele acreditava que poderia beneficiar todos nós, mas quando as coisas começaram a dar errado, ele decidiu manter tudo em segredo. Temia que você se sentisse traído, especialmente depois que tudo desmoronou. À medida que as palavras escapavam da boca de Ricardo, Carlos podia sentir a raiva e a dor reverberante dentro dele. Então foi por isso que deixei de confiar em você. Você ajudou a destruir tudo o que construímos. O ressentimento explodiu como um vulcão, e a sala vibrou com seu grito. Não é bem assim. Eu estava tentando proteger você, Carlos. O que meu pai não percebeu é que a verdade sempre vem à tona. E quando veio, foi devastador. Pessoas perderam seus empregos, suas vidas mudaram para sempre. E eu, que achava que estava fazendo a coisa certa, me tornei parte do problema. Ricardo olhava para baixo, e a sinceridade de sua dor parecia quase palpável. Carlos sentiu um nó na garganta. Tanta confusão e mágoa à sua volta, e mesmo assim, a perspectiva de um novo começo parecia brilhar ao fundo. Nesse caos emocional, Ana se aproximou de Carlos e colocou a mão em seu ombro. O contato caloroso diluiu um pouco da tensão que o envolvia. Ricardo, e a oportunidade que você mencionou? O que exatamente significa isso? Ana quebrou o silêncio, buscando clareza em meio ao turbilhão. Eu descobri que algumas partes do projeto ainda estão funcionando e podemos reverter a situação. Mas depende de nós agirmos rapidamente e, acima de tudo, de confiarmos uns nos outros novamente. Ricardo falava com um fervor renovado. Carlos olhou para Ana. Você acha que podemos fazer isso? Colocar tudo em risco novamente? Ela sorriu, uma luz de esperança brilhando nos olhos dela. Às vezes, o que parece ser um fim pode ser um novo começo, Carlos. Juntos somos mais fortes. Precisamos nos arriscar. A ideia de trabalhar novamente ao lado de Ricardo parecia dolorosa, mas ao mesmo tempo atraente. Era arriscado. E lá no fundo, Carlos sabia que o que mais desejava era entender a história de seu pai. Então, o que precisamos fazer? Carlos decidiu, sentindo-se um pouco mais leve. Ricardo respirou fundo. Precisamos reunir toda a documentação primeiro, e depois precisaremos enfrentar os responsáveis pela concorrente. Será um caminho difícil, mas eu acredito que ainda podemos salvar a empresa e as pessoas que dependem dela. Carlos olhou para Ana, e ela lhe ofereceu outro sorriso encorajador. Estou ao seu lado, Carlos. Vamos descobrir a verdade juntos. Enquanto a conversa se aprofundava nos planos, todos os olhares na sala pareciam se unir em uma empolgação coletiva. Com isso, Carlos sentiu que um ciclo se iniciava, mas também percebeu que a revelação sobre seu pai ainda estava no horizonte, como sombras na bruma. Então, uma pergunta ecoou em sua mente. Se o que estava por descobrir pudesse não apenas mudar sua vida, mas a de tantas outras pessoas. Depois de um momento, Carlos se permitiu perguntar: Ricardo, você tem certeza de que está preparado para enfrentar as consequências do que vamos descobrir? Porque isso pode mudar tudo. E neste ponto crucial, a curiosidade e a apreensão se entrelaçavam de maneiras que Carlos nunca poderia imaginar. Afinal, o que mais estava escondido nesta história que quase o destruiu? Carlos sentiu um calafrio ao ouvir a pergunta que escapou de seus lábios, como se a realidade estivesse prestes a desmoronar de novo. A tensão na sala era palpável. Cada um esperava a resposta de Ricardo como se o futuro da empresa estivesse pendurado num fio. Estou preparado para o que vier, Ricardo declarou, mas a hesitação na sua voz fazia Carlos duvidar. Ele sabia que ninguém estava realmente preparado para a verdade que poderia vir à tona. Se a gente não enfrentar isso agora, a luta será em vão, e isso não podemos permitir. Não só por nós, mas por todos que ainda acreditam na empresa. Ana entrelaçou os dedos com os de Carlos,
E a pressão da sua mão o fez se sentir menos sozinho. O calor da conexão entre eles era um lembrete do que estava em jogo. Um novo começo, uma chance de redimir o passado. Vamos então, documentar tudo. Não podemos deixar lacunas, Carlos decidiu, encontrando a determinação necessária em meio ao tumulto. Olhando em volta, ele viu outros colegas começando a se mobilizar, como se uma energia renovada estivesse preenchendo a sala. Havia vida novamente, um propósito. As horas seguintes foram uma correria. Carlos e Ana, junto com Ricardo e a equipe, mergulharam em pilhas de papéis, e-mails e contratos. Cada documento trazia fragmentos de um passado confuso, mas que também tinha a chave para um futuro promissor. Todos estavam imersos naquele esforço, a ansiedade e a esperança se misturando no ar. À medida que as informações iam revelando detalhes obscuros do projeto, a revolta crescia dentro de Carlos. Ele achava difícil aceitar que muitos ao seu redor, pessoas que acreditava conhecer bem, estavam envolvidos em algo tão sombrio. As relações se tornaram como espelhos quebrados, refletindo partes de uma verdade que ele não queria ver. Mas, por outro lado, havia uma faísca crescente, a possibilidade de transformar o caos em algo que poderia levar à mudança. "Carlos, você viu isso?" Ana exclamou, apontando para uma cláusula específica em um dos contratos. "Isso é uma violação direta das normas de ética." Ele se aproximou, examinando o documento com atenção. "Se conseguirmos provar isso, temos uma grande vantagem, não apenas contra a concorrente, mas para desestabilizar todo o projeto que meu pai ajudou a criar." O entusiasmo começou a se espalhar enquanto as ideias flutuavam. Juntos, começaram a traçar uma linha do tempo, conectando as peças do quebra-cabeça. Mas, mesmo em meio a toda essa adrenalina, um pensamento persistia na mente de Carlos. O que aconteceria quando a verdade fosse suficientemente clara? Como isso afetaria sua relação com Ricardo? E, principalmente, qual seria o impacto disso em sua vida pessoal? Enquanto as horas se arrastavam e todos se tornavam mais envolvidos, uma mensagem inesperada chegou ao celular de Carlos. Ele hesitou, sentindo um misto de expectativa e desconforto. Ao abrir a mensagem, seu coração disparou. Era uma convocação para uma reunião com a alta cúpula da concorrente, solicitando uma discussão direta sobre o projeto. "Isso é uma armadilha", sussurrou ele, o temor tomando conta de sua voz. "Eles sabem que estamos próximos da verdade." Todos se calaram, e as expressões de otimismo deram lugar a uma nova tensão. O que fazer agora? Ir ou não? A decisão que tomassem poderia ser crucial para a sobrevivência de todos. Era um jogo de risco, e Carlos sabia que essa poderia ser a definição do que iriam se tornar dali para frente. A resposta reverberou em sua mente. Eles estavam prontos para lutar, mas seriam capazes de expor o que sabiam. E o que mais estava sendo escondido nas sombras? O desconforto na sala se intensificou. O olhar de Carlos se encontrou com o de Ana. E sem precisar dizer nada, sabiam que estavam em uma encruzilhada. A ideia de se encontrar com a cúpula da concorrente, alguém que poderia ser um aliado ou um inimigo, deixava todos nervosos. As vozes das dúvidas ecoavam na mente de Carlos, misturando-se com a urgência de agir. "Precisamos pensar no que estamos arriscando aqui", disse Ricardo, quebrando o silêncio tenso. "Se eles saberem que estamos perto de algo grande, podem usar isso contra nós." Ele havia se tornado o porta-voz da incerteza, e todos concordaram com a cabeça. Mas uma parte de Carlos queria seguir em frente. E se essa fosse a oportunidade que eles precisavam para confrontar a verdade? Precisavam ter coragem, não apenas de expor a empresa rival, mas de confrontar os fantasmas que os assombravam. O que mais poderiam perder ao se encontrarem cara a cara, senão o medo? "Eu vou", Carlos decidiu, e a determinação em sua voz surpreendeu a todos. Não era um gesto impulsivo, mas um chamado para a luta que há muito ele precisava atender. "Eu também vou", disse Ana, apertando a mão dele com firmeza, como se seu apoio fosse o último alicerce ante a tempestade que se aproxima. Os outros hesitaram, mas a presença deles deu coragem ao grupo. Gradualmente as pessoas começaram a se manifestar, até que finalmente todos concordaram em ir. A pressão da tensão foi substituída por um senso relavado de propósito.
e um plano começou a se formar. Se vamos, precisamos estar preparados, Ricardo disse, assumindo o papel de líder. Vamos reunir todas as evidências que temos e montar uma apresentação. Se formos inteligentes, vamos conseguir reverter a situação a nosso favor. A sala começou a se movimentar novamente. Claro, a pressão era intensa, mas havia uma força em cada um ali que não havia sido vista até então. Os sussurros e as ideias passaram a fluir, enquanto todos coletavam os dados que sustentariam sua razão. O burburinho de vozes se misturava ao som das impressoras e dos cliques de teclados. Carlos se sentia dividido. Enquanto fazia anotações, as memórias de sua relação desgastada com o pai começavam a assombrá-lo. Ele queria provar que a empresa poderia ser diferente, que poderia ser um negócio ético. Mas isso significava expor verdades que preferiria esquecer. A verdade é que correr riscos é o que nos torna humanos. Ana falou, como se tivesse lido os pensamentos dele. Se não enfrentarmos isso, sempre ficaremos presos no mesmo lugar. Ela sorriu, e Carlos sentiu um pequeno alívio. Havia esperança, havia amor. Era perfeitamente possível dividir suas vidas em luz e sombra. E talvez agora fosse o momento de trazer à tona toda a luz que puderam encontrar. Finalmente, a reunião para o embate estava marcada. Carlos e Ana se prepararam com uma expectativa mista de nervosismo e determinação. A verdade que eles buscavam agora estava ao alcance, mas será que estariam preparados para as consequências? Enquanto isso, uma mensagem misteriosa chegava ao celular de Carlos novamente. Desta vez, não era um convite, mas um aviso. Cuidado com quem você confia. Sabe mais do que parece. Ele sentiu um frio na barriga. Quem poderia ser? Alguma parte de sua vida estava prestes a se revelar. A sombra da insegurança ameaçava ser mais densa do que o esperado. A dúvida se insinua em sua mente. Com quem poderiam contar verdadeiramente neste jogo? As peças estavam se movendo, e Carlos sabia que cada escolha poderia mudar tudo. Será que era mesmo aquilo que ele queria? Carlos não conseguia tirar a mensagem da cabeça. As palavras pareciam ecoar como um tambor na sua mente, aumentando a ansiedade a cada batida. Ele olhou para Ana, que estava concentrada organizando as informações sobre a concorrente. Quem será que me avisou? Pensou. A urgência da reunião não deixava espaço para dúvidas, mas o alerta insistia em dominá-lo. Na manhã seguinte, o clima na sala de conferências era elétrico. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo e todos os olhares estavam voltados para Carlos e Ana. Eles seriam os porta-vozes desse novo começo, mas o peso da responsabilidade não passava despercebido. Carlos respirou fundo e sentiu seu coração disparar. O pensamento de falhar diante do grupo, e especialmente de Ana, o deixou inquieto. "Estamos prontos?" Ricardo questionou, enquanto os outros se acomodavam. O nervosismo estava estampado nas caras de todos, mas havia também um vislumbre de esperança. "Temos que ser claros e firmes nas nossas reivindicações", Carla, uma das integrantes da equipe, afirmou. "Precisamos que eles entendam que não estamos apenas batendo a porta, estamos prontos para mudar o jogo." Ana segurou a mão de Carlos sobre a mesa, um gesto simples, mas que parecia transmitir todo o suporte que ele precisava naquele momento. A sensação de que não estavam sozinhos os fortaleceu. "Estamos juntos nessa", ela pensou. Quando as portas se abriram, o coração de Carlos parecia estar em seu pescoço. A sala estava cheia. A cúpula da concorrente os esperava com rostos impassíveis, impenetráveis como pedras. O líder do rival, um homem corpulento com uma presença que dominava o espaço, fez um sinal para que eles se sentassem. Era um duelo psicológico que começava a acontecer. "Vocês têm algo a nos mostrar?" O tom do homem era cético, desafiador. O que Carlos não esperava é que este tinha um olhar que lembrava alguém que ele conhecia, e não de maneira boa. "Sim, temos", ele respondeu, tentando manter a voz firme. Ao olhar para Ana, percebeu que ela estava igualmente decidida. Ele percebia que isso ia além de uma simples apresentação. Era uma luta por valores, um confronto com o passado e a busca por um futuro que quisessem construir juntos. No meio da apresentação, durante um momento em que todos se concentravam nos dados na tela, Carlos sentiu uma fisgada no coração. O homem à sua frente parecia ter um olhar familiar, e quando Carlos se deu conta, a lembrança veio como um relâmpago. Era o mesmo olhar que seu pai tinha.
sempre coberto por desconfiança. O mesmo tipo de desdém que o afastou do pai ao longo dos anos. Carlos sentiu-se paralisado. Era como se estivesse cara a cara com os fantasmas que sempre teve medo de enfrentar. O que antes era apenas uma luta de negócios, agora o desafiava pessoalmente. Ele olhou para Ana, que percebeu o que estava acontecendo, e com um movimento sutil, incentivou-o a seguir em frente. Mas antes que pudesse retomar o foco, a porta se abriu abruptamente, e uma figura conhecida entrou. Era o irmão de Carlos, um homem cuja presença sempre fora marcada por competitividade e rivalidade. "Carlos!" gritou, chamando a atenção de todos. O choque na sala era palpável. O irmão estava a par do que acontecia, e com um sorriso que transparecia mais desafio do que apoio, disse: "Você realmente acha que pode vencer essa batalha? É hora de encarar a verdade." Carlos congelou. A tensão na sala aumentou, enquanto todos aguardavam o movimento seguinte. O que ele diria? A revelação do irmão podia mudar tudo. Havia uma história não contada se desenrolando ali mesmo, e Carlos sabia que suas escolhas estavam prestes a se intensificar. Ele precisava encontrar a coragem para se confrontar diretamente, ali, diante de todos. "O que ele sabe que eu não sei?" pensou Carlos, enquanto o olhar do irmão o desafiava. A maneira como os laços familiares se entrelaçavam no jogo corporativo estava prestes a ser revelada. O futuro deles dependia da escolha que faria a seguir. O clima na sala transformou-se, como uma tempestade que se forma em um céu tranquilo. Carlos, paralisado, buscou as palavras para se defender, enquanto a tensão parecia encher cada canto, cada respiração. O olhar do irmão era como uma lâmina afiada, pronta para cortar o que ainda restava de seu equilíbrio. "O que ele está fazendo aqui?" A voz de Carlos saiu mais baixa do que ele gostaria, mas a incredulidade pesava em suas palavras. Ana olhou rapidamente para ele, seu apoio inabalável, mas a preocupação era evidente na expressão dela. "O que eu estou fazendo aqui?" Renato repetiu, com um sorriso sarcástico. "Fui chamado para conferir como meu irmãozinho está lidando com as coisas, e parece que você pode estar prestes a se meter em um grande problemão." As palavras foram como um açoite, atingindo Carlos com firmeza. Ele olhou para a mesa, tentando se recompor. Lembranças da infância, as competições e rivalidades entre eles voltaram à mente como um filme antigo, desfiando-se rapidamente. "Esse não é o lugar para isso," ele disse, a voz se fortalecendo com um esforço. "Ah, Carlos, você sabe que sempre será o segundo melhor, não é?" Renato lançou, com um tom provocador. As olhadas de reprovação do outro lado da mesa se intensificaram, como se o ar estivesse mais denso. As palavras do irmão reverberavam, e Carlos sentiu que sua determinação vacilava momentaneamente. Ana, percebendo o conflito, fez um gesto delicado, algo entre um apoio silencioso e um pedido para que ele se mantivesse firme. Foi o pequeno empurrão que Carlos precisava. Ele ergueu a cabeça, encarando Renato com uma nova intensidade. "Não sou mais aquele garoto que você costumava menosprezar. Estou aqui porque nós, a equipe, merecemos isso. Não estou competindo com você", Carlos exclamou, sua voz carregando a força de sua convicção. A sala ficou em silêncio, o choque visível nos rostos de todos, incluindo o rival que observava essa reviravolta com um semblante curioso. A autenticidade nas palavras de Carlos era palpável, como um feixe de luz surgindo em meio à escuridão. Renato parecia surpreso com a reação do irmão, uma expressão de incredulidade se misturando ao que poderia ser respeito, mas rapidamente foi substituída por desdém. "Essa confiança não vai durar muito, Carlos. A verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina." "É verdade sim, Renato," Ana interveio, elevando a voz pela primeira vez. Carlos se virou para ela, procurando a súbita força em suas palavras. "A verdade que conta não é a sua, é a nossa. Estamos aqui fazendo história, não um duelo para ver quem brilha mais." O silêncio persiste por um breve momento, e então a tensão se transforma em murmúrios nervosos, como se o grupo estivesse absorvendo não apenas a luta entre irmãos, mas a afirmação de união e propósito. Em meio a isso, um sentimento de esperança começou a crescer dentro de Carlos, uma conexão crescente que tornava a equipe mais forte. Mas Renato não iria se deixar abater facilmente. "Muito bem, vamos ver até onde você consegue ir. Eu vou ter certeza que não haverá como você vencer isso sem um jogo limpo da sua parte," ele disse, o desafio explícito em seus olhos.
Carlos sentiu aquele frio na barriga. Ele havia se levantado, enfrentado seu passado, mas a batalha ainda estava longe de acabar. Ele sabia que não poderia recuar. Era a hora de se decidir, e sua escolha poderia não apenas mudar seu destino, mas também o de toda a equipe. O olhar de Ana era firme e determinado, e isso alimentava o fogo dentro dele. Com um respiro profundo, Carlos olhou para Renato e disse: "Eu vou vencer, e não só eu, mas todos aqui. Já que você trouxe o confronto, então que venham os desafios. Estamos prontos para o que der e vier." Enquanto as palavras flutuavam no ar, um silêncio reconfortante tomou conta da sala. O futuro parecia moldar-se a cada pequeno instante. Mas no fundo de sua mente, a dúvida ainda sussurrava. O que mais Renato sabia? O que poderia acontecer agora que o embate estava apenas começando? Carlos não sabia, mas a urgência da luta estava apenas começando. Era hora de descobrir até onde estava disposto a ir. O ar na sala ainda pulsava com um misto de tensão e alívio, enquanto Carlos tentava processar o olhar desafiador de Renato. O que significava aquilo? A bravata que acabara de exibir poderia sair pela culatra. Ele precisava se preparar, não apenas para a rivalidade com seu irmão, mas para a batalha que estava prestes a começar. Antes que pudesse se perder nos próprios pensamentos, Ana se aproximou e tocou seu braço, fazendo-o desviar a atenção do irmão. Seu toque era cálido, uma conexão que trazia segurança em meio à tempestade que se formava. "Você realmente acredita no que disse?" questionou ela, a preocupação em seus olhos se convertendo em encorajamento. "Sim, eu acredito", Carlos respondeu, a firmeza na voz surpreendendo até a si mesmo. A confiança crescia dentro dele, como uma chama que permanecia acesa apesar do vento contrário. "Eu sei que não é só por mim. Nossa equipe é mais forte juntos. Se ele quer uma competição, então que seja. Vamos mostrar a ele." Ana sorriu, e aquele sorriso pequeno, mas poderoso, fez o coração de Carlos acelerar. Era como se através dela pudesse sentir toda a força da equipe. Uma força que não estava apenas baseada em individualidades, mas no apoio mútuo. Eles sabiam que o verdadeiro desafio não era apenas vencer Renato, mas superar suas próprias limitações. Enquanto isso, Renato observava, uma expressão enigmática em seu rosto. Ele parecia deduzir o que estava acontecendo, mas era difícil ler seus pensamentos. O silêncio se estendeu novamente, como um fio prestes a se romper. Carlos sabia que precisava agir. "Renato", ele começou, decidindo quebrar a atmosfera pesada. "Se você quer me desafiar, então você vai ter que se preparar. Nós não somos mais crianças, e eu não sou mais seu alvo. Eu tenho uma equipe ao meu lado, e juntos nós somos imparáveis." Renato cruzou os braços, um sorriso torcido nos lábios. "Imparáveis? Vamos ver. Nostalgia é algo engraçado, não é? Você se esqueceu do que realmente significa ganhar? Eu fui o melhor, e sei o que é necessário para chegar lá. Você e sua equipe vão descobrir da maneira mais difícil." Aquelas palavras penetraram em Carlos como uma lâmina. Ele sabia que Renato não estava apenas se referindo ao jogo. Era uma competição que ia além, tocando diretamente suas inseguranças mais profundas. Mas ele respirou fundo e se recobrou. "A vitória não é tudo, Renato. O que fazemos juntos é o que importa. Vamos fazer isso no campo, mas sempre com respeito." O eco do desafio pairou no ar, e o resto da equipe olhava, tenso e atento, cada um absorvendo a magnitude daquele confronto. A intensidade aumentava, a adrenalina subia, e uma nova determinação se formava em seus corações. Mas naquele instante, Ana se aproximou novamente. "Carlos, lembre-se do que realmente estamos buscando. A união da equipe, a superação pessoal. Não deixe que apenas a rivalidade do Renato ofusque o nosso caminho. Olhe para nós, para o que somos juntos." Carlos assentiu, e um novo foco se agigantou dentro dele. Ele não lutaria apenas por ele, mas por todos que estavam ao seu lado. O jogo ainda estava para começar. Naquele momento, uma ideia tomou forma em sua mente. "Renato", ele disse, um desafio agora brincando em seu sorriso. "Que tal uma competição aberta? Um torneio onde poderemos mostrar do que realmente somos capazes. Não só a habilidade, mas o trabalho em equipe." Os olhos de Renato brilhavam com a possibilidade, e Carlos pôde perceber que a provocação havia lhe fisgado. A sala estava prestes a se transformar. O que acontecerá a seguir? Que desafios os aguardavam nesse torneio? Como Carlos e sua equipe se preparariam para o embate final diante de um duelo que poderia mudar tudo?
O torneio foi definido, e em poucos dias, a competição se tornou o assunto da cidade. Carlos sentia a adrenalina pulsar em suas veias enquanto as equipes se preparavam. A tensão estava no ar, mas também uma onda de solidariedade. Ele e Ana, junto com Ricardo e os outros, traçaram um plano minucioso. Não era só uma disputa de habilidades. Eles iriam competir com um propósito maior: provar que a força reside na união. No dia do torneio, o espaço estava abarrotado. Os espectadores vibravam, e Carlos podia sentir o calor da energia coletiva. Com um sorriso nervoso, ele se virou para Ana. "Estamos prontos para isso?" perguntou. "Mais do que prontos. Lembre-se, estamos juntos nessa. Vamos mostrar a todos que é possível vencer com respeito e união", respondeu ela, segurando sua mão com força. Quando o apito soou, o primeiro desafio começou. A equipe de Carlos enfrentou várias provas que exigiam inteligência, estratégia e, acima de tudo, trabalho em equipe. Ele viu como cada membro se destacava, trazendo suas habilidades únicas para o grupo. A empatia, a colaboração e a comunicação tornaram-se os pilares do sucesso a cada etapa. Conforme as rodadas avançavam, Carlos percebeu que eram mais do que apenas competidores. Eles estavam escrevendo uma história juntos, redimindo o que havia sido perdido durante os anos de escuridão. Ana, ao seu lado, iluminava seu caminho. Ele não estava mais lutando com os demônios do passado, mas sim criando memórias que o ajudaram a seguir em frente. Na fase final, a tensão aumentava. Renato e sua equipe eram formidáveis adversários. O primeiro desafio consistia numa simulação de negócios, onde precisavam tomar decisões baseadas em dados e ética. Carlos fez questão de ressaltar a importância dos valores. Ele queria mostrar que não era só sobre vencer, mas sobre fazer a coisa certa. A pressão subia conforme os minutos passavam, mas o apoio mútuo entre Carlos e sua equipe prevalecia. Naquele momento, ele percebeu que suas inseguranças começaram a se dissipar. Com cada movimento, ele se sentia menos como um derrotado e mais como um líder. Quando a contagem final foi feita, eles estavam à frente. A vitória era doce, mas o verdadeiro prêmio era a transformação que cada um tinha passado. Com o troféu em suas mãos, um sentimento profundo tomou conta de Carlos. Ele olhou para Renato, cujo semblante havia mudado. O olhar que antes era desdenhoso, agora tinha um brilho de respeito. "Você jogou bem, Carlos", Renato admitiu. "Você sempre foi bom, mas agora eu vejo que sua força vem de algo mais profundo. É sobre quem está ao seu lado." Carlos sorriu. Ele percebeu que, na verdade, o que ele sempre quis foi a aceitação do irmão, e aquela mudança de atitude poderia ser o primeiro passo. "E se fizermos isso juntos a partir de agora?", sugeriu Carlos, apontando para a equipe formada por ambos. Renato hesitou, mas Carlos podia ver que a ideia o interessava. O que no passado parecia um abismo, agora era uma ponte de reconciliação. Naquele instante, as luzes ao seu redor pareceram brilhar mais intensamente. O torneio não só revelou os talentos individuais, mas também curou feridas antigas. Na confraternização após a competição, Carlos, Ana, Renato e o resto da equipe compartilharam risadas, sonhos e planos futuros. A jornada de Carlos ainda não tinha acabado, mas ele estava mais preparado. A vida, a partir daquele ponto, deixaria de ser apenas uma batalha contra a cegueira para se tornar uma jornada de redescoberta e esperança. Enquanto refletia sobre o que havia conquistado, Carlos sabia que na próxima etapa de sua vida ele se levantaria, não como um homem preso na escuridão, mas como alguém que finalmente encontrou a luz. E ao seu lado estava Ana, a mulher que trouxe novo significado à sua existência. "Você acredita que podemos fazer isso?", perguntou Ana, enquanto os dois olhavam para o horizonte. "Sim", disse Carlos com firmeza, "porque agora sabemos que não estamos sozinhos." Assim, com corações renovados e laços restaurados, eles rumaram para um futuro repleto de possibilidades. E a verdadeira vitória não estava nos troféus ou prêmios, mas na coragem de enfrentar o passado e construir um novo caminho. E assim se encerrava mais uma etapa nas vidas de Carlos e Ana, mas uma nova história estava prestes a começar. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Comentar suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você acha. Compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora e fazer parte dessa jornada emocionante. Este é o momento de mostrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar.